do Livro dos Espíritos e estamos na segunda parte do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Estamos no capítulo 3 da volta do Espírito, extinta a vida corpórea à vida espiritual. Portanto, estamos a falar do nosso regresso a casa. E é disso mesmo que vamos falar hoje, nas questões 154 e 155. Separação da alma e do corpo. E pergunta-se aos espíritos, é dolorosa a separação da alma e do corpo? Respondem, não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Desconhecíamos nós esta verdade, não é? Alguns de nós. Então, Allan Kardec ainda explicita: na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Assim fala Allan Kardec para nós percebermos. Então, há como que um apagar, há um esgotamento do fluido vital, quando a morte é natural, é pela idade, até também por uma doença prolongada que vai dilapidando, vai gastando o nosso fluido vital. Então, o corpo sofre mais durante a vida do que propriamente naquele momento em que se desliga o espírito, abandonando esse vestido que lhe serviu, essa casa que lhe serviu de morada enquanto encarnado. E uma coisa muito interessante que aqui está dito: os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte, porque os processos de morrer, esses é que podem implicar sofrimento, são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Então, os espíritos, os nossos irmãos espirituais, ajudarem-nos a compreender que aqui estamos como se estivéssemos no exílio, porque estamos separados de casa, estamos longe de casa, não é assim? Estamos longe de casa. Então, naquela hora em que o espírito compreende que está de partida, o sofrimento não conta já, porque aqui eles dizem, é um gozo, ele vai embora, vai para casa, ele torna-se mais consciente daquilo que está a acontecer. Mas recorrendo a Miramês, que nos ajuda a compreender melhor, ou pelo menos nos dá também uma leitura de certa forma poética, porque Miramês é um espírito poética e harmoniosa. É aquilo que eu sinto quando vou em busca das explicações de Miramês. Ele nos diz que muitos de nós queremos entender que, assim como a enfermidade, as doenças nos trazem dores e inquietações variadas, a separação do espírito do corpo também nos possa causar essas dores que não têm explicação. Porém, não é verdade. Podemos sofrer muito, de facto, com uma enfermidade, mas partir não implica sofrimento. A morte por esgotamento do fardo fisiológico se processa como se estivéssemos com uma roupa suja, de modo que nos apressamos em trocá-la sem motivo algum de inquietação. Portanto, como ele compara, de facto, o nosso corpo, que já está doente, cansado e a precisar de ficar, como uma roupa suja que nós queremos mudar, portanto, que o espírito quer mudar. Então, o medo de morrer, que muitos de nós temos, é o instinto de conservação que fala mais alto, como também a necessidade de cumprimento de deveres
ante os compromissos assumidos no mundo onde estagiam e diante da própria consciência. Muitas vezes o medo tem a ver com esse instinto de conservação que nós queríamos, portanto, nós queríamos preservar a vida a todo custo, mas também com a ideia que temos, ou a má consciência que temos que não cumprimos devidamente aquilo que viemos fazer. Porque nessa altura, e já iremos ver adiante, de facto há essa consciência da partida e tanta coisa que eu não fiz. Então, tudo o que vem sentir na carne e fora dela é pelo processo mental, é falta de harmonia na trajetória das ideias. Muitas vezes nós, de facto, não temos a preocupação em nos harmonizar, em harmonizar as nossas ideias e acabamos por viver de uma forma muito desarmoniosa. Na morte do corpo, ainda nos diz ele, e nós sabemos, os laços se desatam. Reparem, laços se desatam, não se quebram, por serem elos de formação diferente do corpo de carne. São altamente sensíveis e estruturados em outra dimensão psíquica e, na separação, se recolhem para seu ponto de origem, antes de se ligarem nos primeiros instantes da vida. Então, nós aprendemos que a forma do nosso corpo ela é dada pelo perispírito, e o perispírito, que é o corpo espiritual, ele é ligado ao nosso corpo físico, célula a célula. Na hora de partir, ele é desenlaçado também, célula a célula. O desenlace é feito por mãos hábeis, gradativamente, como requer a evolução da alma. Portanto, sempre tem a ver com o merecimento da alma. Porém, na desencarnação de espíritos altamente evoluídos, já se muda o comportamento. Querendo, o próprio espírito se desata a si mesmo. Então, o sofrimento é mais psicológico, por estar o espírito mudando-se para um lugar desconhecido. E é nesse sentido que é muito necessária a educação da alma antes da separação do corpo. Portanto, nós temos esta dádiva preciosa de aqui estarmos a educar as nossas almas e a compreender o que é a desencarnação, a morte do corpo físico. Então, como é precioso este conhecimento. E Miramês nos diz que este conhecimento nos devia ser trazido pela religião. Mas, se ainda não o obtivemos, temos na doutrina dos espíritos provas irrecusáveis da continuação da vida e da comunicação dos chamados mortos, dizendo-nos que a morte não existe. A morte não existe. O nosso corpo falece por esgotamento, por uma doença, pela idade, por um acidente, que pode ser um acidente, uma morte violenta. Mas o corpo, a morte, para o espírito não existe. Então, a morte natural é a morte divina. A criatura deixa o corpo como se soltasse um pássaro de uma gaiola e ganha mais liberdade de consciência quando cumpre todos os seus deveres assumidos diante de Deus. Então, o que é que nós podemos compreender com isto? A morte não dói, morrer é um processo natural, morrer, como nós dizemos, ou desencarnar, é regressar a casa. O espírito, com isso, sente uma grande alegria, um grande alívio, mas o sentirá mais, ou o sentirá se tiver a consciência tranquila, se sentir em paz, tendo cumprido todos os deveres assumidos diante de Deus. Então nós, eventualmente, muitos de nós podemos acordar hoje para esta realidade. Estamos sempre a tempo de fazer melhor em cada dia da nossa vida, até à nossa desencarnação, sem nos esquecermos de uma coisa, como dizia Jesus: mantém-te pronto e vigilante, porque nunca sabemos quando é a hora, não é assim? Então, saibamos que partir
é natural. É natural e é uma libertação. Questão 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Como é que isso se opera? E os Espíritos dizem-nos, rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Então a separação se dá instantaneamente, por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E os Espíritos dizem-nos, não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. Então, é um processo, como há bocadinho disse, mas Allan Kardec vai-nos agora explicar ainda melhor, vai precisar isto. Portanto, nós, quando a morte é natural, ela se dá por esvaimento do fluido vital. E nós percebemos, alguns que já acompanhamos ou sabemos de irmãos, neste momento da partida, nós sabemos que já há como que uma percepção do mundo espiritual. E os irmãos estão aqui, mas já estão também lá, percebendo o que se passa aqui, mas mais já regressando e percepcionando o que se passa no mundo espiritual. Allan Kardec ajuda-nos a pensar. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial, ou perispírito. Este corpo que é o grande desconhecido para nós, ainda de uma forma geral. O nosso corpo espiritual, o perispírito, aquele que é programado na vida espiritual e que vai dar origem ao corpo que nós temos. Este nosso corpo tem a forma, tem como molde o nosso perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro que do corpo se separa quando cessa nesta vida orgânica. Então, quando se dá a morte orgânica, o nosso perispírito regressa ao mundo espiritual. Ele é semimaterial, portanto, ele tem forma de se ligar ao nosso corpo, mas ele tem forma de contactar, de receber as impressões do nosso espírito. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. E nós já percebemos, com certeza, que quanto mais evoluídos são os seres, quanto menos materializados, mais fácil é o desprendimento. Portanto, quanto mais nós nos espiritualizarmos, quanto mais nós formos conhecedores e quanto mais formos amorosos, caridosos, no fundo, quanto mais cultivarmos a nossa espiritualidade, com certeza que mais fácil é essa passagem. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Portanto, é simples, é mais eficiente. Lembro-me de ler e ouvir que o nosso irmão Eurípides Barçanulfo, quando foi a hora de partir, ele próprio desatou todos os laços que prendiam o seu corpo espiritual à matéria, ao seu corpo físico, precisamente pela sua ascendência espiritual. Em outros, naqueles sobretudo cuja vida é toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durante algumas vezes dias, semanas e até meses. Percebemos? Porque quanto mais estamos ali vinculados à matéria, ao corpo, ao mundo, às coisas deste mundo, desconhecendo que somos seres de
espirituais, ali ficamos prisioneiros, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Aqueles de nós que achamos que a vida material é tudo e que neste mundo físico está tudo aquilo que ambicionamos e que nada mais há para além, ficamos muito condicionados e limitados naquela hora em que poderíamos seguir adiante, mas ficamos prisioneiros da materialidade, pensando que ali está tudo. Portanto, podemos demorar algum tempo neste desprendimento, o que não quer dizer que haja vitalidade no corpo. Não há vitalidade, não há forma dele regressar à vida, mas há a ignorância do espírito. Então, mais uma vez, a importância do conhecimento. É com efeito racional conceber-se que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Porque se nós vivemos aqui para tudo o que é do mundo, para as riquezas, para os prazeres, para as comidas, para tudo o que é do mundo, na hora de irmos embora não queremos partir, ficamos agarrados às coisas do mundo. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, em chegando à morte, ele é quase instantâneo. Agora, nós estamos aqui, estamos a aprender que não há morte, que o espírito sobrevive. Estamos a compreender como se dá a passagem. Percebemos uma série de coisas. Poderemos estar e estaremos mais informados sobre aquilo que nos acontece. Podemos encontrar também horas difíceis, mas nos recordaremos com maior rapidez daquilo que aprendemos. Portanto, o conhecimento e a moralização, nos diz Kardec. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se têm podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persiste entre a alma e o corpo em certos indivíduos e às vezes é muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos géneros de vida e a certos géneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Portanto, quem acompanha o curso básico da doutrina e faz a leitura do Livro dos Espíritos já sabe isto, com certeza que alguns tipos de morte, algumas situações de vida e de morte propiciam a que haja ali uma ligação maior do espírito ao seu corpo. E Miramês, dizendo-nos, não existe violência em nenhum campo da vida. Quando o espírito abandona o corpo que lhe serviu de instrumento na área física, o mais certo é dizer que esse desligamento é gradativo. Mas o espírito apegado às coisas materiais, o usuário, o sensual, enfim, o ignorante, fica junto ao corpo o tempo que a natureza animal achar conveniente, porque a piedade divina, ela atua sempre. O seu afastamento é feito gradativamente enquanto permanecer alimentando ideias de posse, de medo, de orgulho e de egoísmo. Nós devemos compreender que aqui na Terra nada é nosso, nem o corpo que temos. Essa é uma lição que nós devemos trazer para nós em cada dia. Nada é nosso, mas tudo está ao nosso dispor. Não somos usufrutuários, porque tudo é de Deus, não é assim? Tudo é de Deus e tudo Ele põe à nossa disposição. Então, desde que nós trabalhemos honestamente, nós podemos ir angariar aquilo que precisamos para viver. O que precisamos, porque muitas vezes nós trabalhamos para ter mais do que aquilo que precisamos e também é desnecessário. Alimentamos muitas ideias de posse. É tudo nosso,
é o meu marido e o meu filho e a minha casa e o meu carro e a minha roupa e os meus móveis e tudo nosso. E de facto nada é nosso. Usufruímos de tudo o que o nosso trabalho pode granjear, o que é lícito. Se o trabalho for honesto, claro que é lícito. Mas devemos compreender isto, não é nosso. É-nos permitido usufruir. Porque vem uma rabanada de vento e a nossa casa pode cair. Então nós sabemos que é tudo frágil, é tudo efêmero. O que existe na vida física ou está morto ou vai morrer, vai desaparecer, não é? Portanto, é tudo efêmero. O medo, o orgulho e o egoísmo são outras coisas são outros tantos sentimentos que nos atrapalham muito. Então, o Livro dos Espíritos nos ensina que a alma pode ficar apegada ao corpo, às vezes por dias e meses, mas, na verdade, há casos em que se verifica que a alma fica ligada aos seus restos mortais por anos a fio, até mesmo envolvida nos próprios ossos, até que desperte em seu coração alguma luz que faça reconhecer que já não pertence mais ao mundo dos homens, tocada pelos sentimentos superiores oriundos do coração. Algumas, por vezes, sofrem com a desintegração do próprio corpo. Quão importante é moralizarmos o ser que somos. Quão importante é percebermos o que se passa enquanto vivemos e quando partimos. Então, deves, se ainda o não fazes, passar a meditar na vida espiritual e aprender a orar todos os dias, assim como te alimentas várias vezes, porque o alimento da alma vem pelas vias da oração e da renovação dos sentimentos. Ainda há pouco dizíamos ali fora. De facto, alimentamos o nosso corpo, ele pede-nos de comer. E ainda não compreendemos que somos um espírito que também precisa de alimento. E o nosso espírito, ele alimenta-se com o conhecimento que possamos trazer para nós, com as boas ações, com o amor que possamos desenvolver em nós e com a oração que nos liga ao Pai. Então, deves preparar o teu próprio desenlace todos os dias, pela leitura espiritual, pelas orações e, acima de tudo, pela reforma dos costumes em todos os momentos da tua existência. A oração tem uma força poderosa no momento da desencarnação. Ela é capaz de atrair almas iluminadas e, nesse ambiente, poder-se ajudar o desencarnante a livrar do velho fardo e, por vezes, ser levado para lugares de recuperação espiritual. Então, a prece, quer a do próprio, quer a de todos os que o envolvem, facilita sempre. E nós também podemos e devemos orar por todos os que partiram, desconhecendo a realidade, porque sabemos que a maior parte de nós, os espíritos encarnados na Terra, ainda somos muito ignorantes quanto à nossa vida espiritual. Então, Miramês, dizendo-nos: não esperes, meu irmão, a morte chegar, para compreenderes o sentido da vida espiritual. Começa hoje mesmo a te educares, a educar os teus impulsos inferiores, para que eles não sirvam de espinhos nos teus caminhos além túmulo. Possamos reter as palavras dos nossos irmãos espirituais, de Allan Kardec também, que enquanto codificador da nossa doutrina nos clarifica também estas duas questões, e pensemos que sempre estamos a tempo de mudar, de transformar as condições da nossa vida, porque somos nós que, querendo, as transformamos, uma vez que o Pai já tudo nos deu há muito para nós podermos usar. Então, que, como diz Miramês, não esperemos a morte chegar, até porque já sabemos que quando falamos de morte, falamos da morte do corpo. E, em verdade, a morte não existe, porque
nós sabemos que nada se cria, nada se perde e tudo, absolutamente tudo, se transforma. Então, o corpo que falece vai dar origem a nova vida e a novas formas de vida. Essa uma lei grandiosa da criação divina. Nada se perde, tudo se transforma. E que a única coisa que nós, o conhecimento maior e mais forte que possamos reter é que somos um espírito imortal, um filho de Deus destinado à perfeição, ao aperfeiçoamento intelectual e ao aperfeiçoamento moral. E que se todos os dias trabalharmos nesse sentido, nós com certeza compreenderemos melhor quem somos, o que estamos aqui a fazer, que partir é a nossa libertação e não o contrário. Muitas vezes pensamos que é algo de muito triste. Pode ser triste a hora da separação, mas compreendendo o que é partir, nós sabemos que partir é hora de libertação. E nós, aqui, ainda estamos no exílio, estamos cumprindo as nossas provas e as nossas expiações. Que possamos utilizar a vida que Deus nos deu, todos nós, meus irmãos, da melhor forma, para, na hora de ir, não nos pesar demasiado a nossa consciência.